O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está falando em Brasília neste momento. A gente vai acompanhar o que diz o presidente do Senado e depois a gente volta com a Arena. Uma questão que precisa ser definida, já está no ponto de ser definida, que é relativamente à desoneração da folha de pagamento. Todos sabem que o Congresso Nacional fez uma opção legislativa baseada em responsabilidade, em fundamentos, numa situação do Brasil de garantir a geração de emprego e a manutenção do emprego no Brasil, que foi a desoneração da folha de 17 setores. Essa lei foi votada com ampla maioria nas duas casas. Quando houve o veto do presidente da República, houve uma rejeição também com uma ampla maioria desse veto. A lei foi promulgada e passou então a existir a realidade da prorrogação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores. Aí veio a medida provisória 1202, buscando reformular isso, e naquele instante nós inauguramos uma discussão política com o governo justamente para evitar que houvesse uma devolução da medida provisória e que contaminasse outros institutos, especialmente de compensação tributária, que são objeto da medida provisória. Mas em relação à desoneração da folha de pagamento, a construção política está feita, no sentido de que eventuais alterações no programa não se darão por medida provisória. O governo já concordou com essa premissa, nós ajustamos isso e em breve o governo deve anunciar a medida tomada para poder retirar da medida provisória o estabelecimento dessas alterações da desoneração da folha de pagamento. E aí, eventualmente, o governo pode propor alterações, mas o fará por projeto de lei sem eficácia imediata. Portanto, a medida provisória 1202 não terá tramitação da desoneração da folha de pagamento. Isso, portanto, serve aos 17 setores no sentido de suas programações, de suas previsões, no sentido de que a desoneração da folha dos 17 setores está mantida, assim será, e eventuais alterações serão, então, amadurecidas através de projeto de lei e não por medida provisória. Remanescem os dois institutos, do PERSE e da compensação, e há ainda uma discussão sobre o PERSE, se deve ser por medida provisória ou por projeto de lei. Essa discussão ainda não está definida, não está exaurida, e o governo vai tratar disso, inclusive com o presidente Arthur Lira, com os líderes da Câmara dos Deputados, para chegar num bom encaminhamento nesse sentido. Mas em relação à desoneração da folha de pagamento, está definido e deve se concretizar com a supressão dessa previsão na medida provisória, mantendo-se, então, a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores e também dos municípios. E, repito, eventuais alterações, se forem apresentadas pelo governo, a discussão se dará para o projeto de lei. Inclusive, os municípios também vão sair da MP? Exatamente. A MP não tratará de desoneração, nem de 17 setores, nem dos municípios. E prazo, já tem, presidente? Quando ele poderá apresentar? Agora é o tempo do governo, agora é o tempo do governo de poder cuidar dos instrumentos próprios para isso. O instrumento que me parece razoável é a edição de uma medida provisória que faça essa alteração da medida provisória anterior e a apresentação do projeto de lei. Aí, urgência constitucional ou não, em que termos virá o projeto de lei, aí tem que se indagar o governo sobre isso. Vai ser uma nova MP? O governo já está demorando demais a realmente ratificar tudo isso, porque essa discussão, essa combinação, a gente já está fazendo, né? Já há quase que 2 meses que a gente já sabe. Você sabe que... Desculpa. Mas até agora não teve, né, o anúncio oficial por parte do governo. Você sabe que a previsão da noventena, do prazo, de não ter entrado em vigor imediatamente as alterações propostas na medida provisória, deu certo conforto para o diálogo. Então, obviamente, se houvesse uma eficácia imediata a partir da edição da medida provisória, isso já teria se resolvido há bastante tempo. Como houve a previsão dessa noventena e de um prazo, então, de discussão e não entrou em vigor, não está no ordenamento jurídico a revogação da desoneração, foi o tempo necessário da construção política, sem ruptura, sem rompantes, para que pudesse haver um entendimento entre executivo e legislativo. O fato é que houve uma opção legislativa sobre a desoneração da folha de pagamento e eventuais alterações que o governo tem o direito de propor que sejam feitas por projeto de lei e não por medida provisória, que vocês sabem que já gera um efeito imediato. Então, essa é a construção política, considero muito bem feita em relação à questão da desoneração da folha de pagamento, respeitando o espaço do Executivo e o direito de se discutir, respeitando o espaço do Legislativo de ter decidido a respeito dessa matéria e, sobretudo, respeitando os 17 setores e a sua programação e a sua previsibilidade, porque, de fato, nós continuamos, aqui digo, em nome do Legislativo,
Nós continuamos a acreditar no proveito, nesse instante, nessa quadra histórica do Brasil, da desoneração da folha de pagamento como um fator importante para a manutenção da empregabilidade no momento que nós estamos com uma luta e uma frente contra o desemprego. Então, uma reoneração desses setores seria, primeiro, algo que ofenderia aquilo que o Legislativo decidiu no final do ano passado e, segundo, algo que eu reputo prejudicial para a economia do Brasil nesse momento.